Shabbat Shalom, Hag Sameach, Hag Hanukkah Sameach. Glória a Deus. Queridos, hoje tinha que colocar um louvor hebraico para honrar, né? As nossas raízes, honrar. E também nós colocamos aqui um louvor que nós gravamos. O nosso ministério de louvor é o ministério de louvor Elohim Praise. Acho que a minha câmera está um pouquinho embaçada para vocês, né? Estou tentando achar alguma coisa para poder dar uma limpada aqui, mas daqui a pouco dar uma melhorada. Pronto. E nós gravamos esse louvor aqui na igreja, na Elohim Church, aqui na nossa casa, na nossa casinha, nesse lugar maravilhoso, onde a gente já viu muitos milagres, onde a gente já viu o céu descer, onde Deus já realizou muitas coisas maravilhosas. E ali nas paredes, vocês podem ver que ali tem pinturas proféticas. Então, a nossa igreja ali, a gente tem arte profética também nas paredes, né? A gente tem os 4 níveis de unção, nós temos o chofarista ali tocando o chofar, nós temos a menorá. Do outro lado da parede, a gente também tem inscrições bíblicas. Por todas as paredes da igreja, nós temos os 72 nomes de Deus escritos em hebraico, então é a arte profética, né? E hoje nós vamos estar celebrando a festa de Hanukkah, vocês são todos muito bem-vindos, convidadíssimos, aqueles que vão participar online, se sintam em casa, mesmo unção, vocês vão estar recebendo aí na casa de vocês também. E hoje é um dia muito, muito importante em vários aspectos, né? Vamos finalizar um ciclo de leitura do Maná. Vou dizer uma coisa, vocês vão sentir falta, tá? Vocês vão sentir saudade do Maná. Ai, gente, a palavra é tudo para nós. É o nosso maior alimento. Como é glorioso, como é maravilhoso ser ministrado pela palavra do Senhor. E eu fico muito feliz, porque o nosso ministério ofertou durante 2 anos, diariamente, a leitura da palavra, né? Exceto aos domingos, mas de segunda a sábado, vocês tiveram aí à disposição de vocês todos os dias a ministração da palavra e uma reflexão, e isso é muito poderoso. A gente vai deixar lá no YouTube gravado, então, se você quiser refazer a leitura, você vai poder acessar, tá bom? A gente fica muito feliz de poder ter ofertado isso, ter semeado isso no reino. Hoje também é Rosh Kodesh, né? Logo mais, né? Logo mais nós vamos entrar no mês bíblico de Tevet e estamos em meio ao 6º dia da festa de Hanukkah. Daqui a pouquinho também a gente vai entrar no 7º dia, né? Então a 7ª vela vai ser acesa e nós vamos estar celebrando essa festa maravilhosa, tão significativa. E hoje vocês vão aprender um pouquinho mais. Cada ano a gente aprofunda mais sobre as festas, né? Então, o Senhor tem trazido coisas gloriosas a respeito da festa, então esteja conosco ligado. Daqui a pouquinho o apóstolo Israel vai fazer também a celebração da ceia em gratidão a esse ciclo aí que estamos finalizando. Hoje o Cris vai fazer a leitura, e eu vou te pedir, Cris, para você fazer de uma forma diferente. No nosso cronograma, está ali escrito para você começar com Apocalipse, mas eu vou pedir para você começar com Isaías. Então, você vai fazer a leitura de Isaías 66 primeiro, que é o último capítulo de Isaías, e depois a gente vai fechar a leitura com Apocalipse 21 e 22. Aí vocês vão entender o motivo. Pode ser? Vamos lá, então, Cris. Vamos primeiro orar, né? Agradecer ao Senhor, vamos fazer o nosso Modéani. Para quem não sabe, essa oração que a gente sempre faz, né? Todas as manhãs, é uma oração que os nossos irmãos judeus, eles fazem antes mesmo de abrir os olhos, eles fazem na cama, né? Deitadinhos na cama, eles agradecem ao Senhor pela vida, e então eles abrem os olhos e seguem o dia. Então a gente está fazendo aqui no Maná como uma forma didática de nós irmos colocando no nosso dia a dia gratidão pela vida, né? Então, a primeira coisa do dia é agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu a vida.
A vida é um presente que Ele nos deu, o sopro da vida pulsa em nossos pulmões e nós precisamos ser gratos pela vida, precisamos ser gratos porque Ele desejou que nós nascêssemos, Ele tem um plano para nós somos amados, nós somos filhos, nós precisamos aprender, e isso é uma prática, né? Aprender a ter gratidão pela vida. Por isso nós fazemos o Modéani. Nós vamos fazer junto agora e vamos iniciar, amém? Então, vou pedir para você repetir comigo, nesse momento, repita assim: sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A tua lealdade é grande. Paizinho, nós te adoramos por esse dia glorioso, o dia que o Senhor fez, esse dia tão profético, Pai, esse dia em que se alinham os céus, se alinham o teu reino, Senhor, datas tão significativas. E nós sabemos o impacto, Senhor, porque não são apenas datas memoriais, mas são portais proféticos, Pai. E nós acessamos, Senhor, com muito temor e com muita gratidão, porque tu és maravilhoso, tu és fiel, glorioso e poderoso. Todo o poder emana das tuas mãos. Senhor, nós te damos graças, porque tu tens revelado ao teu povo coisas grandes e ocultas. O Senhor tem trazido ao nosso entendimento, à nossa ciência, Senhor, coisas maravilhosas do teu reino, tem nos dado acesso, tem nos equipado espiritualmente. Senhor, tu tens nos elevado aos lugares altos, Pai, e nós temos provado do teu amor, da tua graça. Nós temos nos maravilhado, Senhor, com as tuas obras a cada dia. Pai, nós te pedimos, Senhor, que os teus filhos sejam profundamente visitados nesta manhã. E que o Senhor venha fazer algo novo, Pai. Que eles possam experimentar, Senhor, do mover do teu Espírito de uma forma gloriosa, onde eles estão, que eles comecem a ser ministrados, que eles comecem a ser tocados. Senhor, que a tua Shekinah, ó Pai, assim como leremos na tua palavra, proclamaremos na tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, que a tua Shekinah desça, Senhor, sobre os teus filhos, onde eles estiverem, e eles sejam impactados na alma, no espírito, no físico, na carne. Mas não só, Senhor, isso, mas que a vida deles possa ser impactada. A jornada, a caminhada, a história, o ambiente onde eles estão agora, Senhor, comece a ser impactado pela tua presença, porque onde a tua presença está, Senhor, tudo muda. Onde a tua presença está, tudo modifica. Onde a tua presença está, Senhor, a luz abundante, a vida, a força. Senhor, onde a tua presença está, a novidade, Pai, ao novo. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, vem com a tua glória, com a tua Shekinah sobre as nossas vidas nesta manhã gloriosa. Nós te adoramos, Senhor, e nos alegramos, nos deleitamos na tua presença, Senhor, por tanto que fizestes e por tudo que ainda irá fazer. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Cris, é com você, querido. Começando por Isaías. Shabbat Shalom. Nós vamos ler Isaías 66 e Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis.
Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta ao seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um lugar, a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não houve templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pagas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Uau, que leitura poderosa, hein, Cris? Que honra, né? Finalizar aí esse ciclo do Maná com uma leitura tão extraordinária. Quero desde esse início aqui da nossa reflexão, desses 3 capítulos poderosos, né? Agradecer a cada leitor do Maná. É muito gostoso ouvir o som da voz de vocês lendo a palavra, né? E o intuito do Maná era justamente isso, que cada pessoa que fosse fazer a leitura, né, que com o som da sua voz, com a identidade vocal, pudesse proclamar a palavra, porque nós estamos aqui numa sala, mas isso está no YouTube, muitas pessoas, talvez que você nunca imaginou na vida, vai estar ouvindo você declarar a palavra. E quando você lê em voz alta, o seu cérebro, ele vai assimilando aquilo ali de uma forma, né, mais fundamentada, vai consolidando aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo. Então, façam a leitura, né, da palavra em voz alta. Outro intuito do Maná é que nós possamos ter esse hábito da leitura diária, né? Por isso essa leitura todos os dias. A gente está fazendo agora as parashot, né? E a gente não vai ter aqui junto esse momento, mas você já tem agora aí a responsabilidade de fazer sua leitura diária. É o nosso alimento vivo, e que você possa olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, de uma forma diferente. Que você possa amar a palavra, que você possa olhar para ela e se deleitar nela. Que você possa pegar a palavra e você entender que esse é o maior tesouro que o Senhor colocou na tua mão. Ele materializou a palavra dele que é viva. É o manual da tua vida. Você precisa pegar a palavra do Senhor e entender que é o manual da tua vida, é o teu trilho, é o teu caminho, é onde vai te dar tudo que você precisa para que você viva uma vida eterna e abundante. Ame a palavra, ame, ame, ame cada leitura que você fizer. Que seu coração se alegre, que você esteja se maravilhando com tudo que você ouvir da palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar então a nossa reflexão, vai ser breve. Nós vamos iniciar por Isaías 66, né?
Isaías, a gente tem aqui uma pergunta. É interessante que Isaías 66 começa com uma pergunta. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. É interessante, né? Porque quando nós lemos em Apocalipse 21, nós lemos no capítulo 3, o versículo que diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aqui nós vemos que não é um edifício, não é parede, não são blocos, mas é ele diretamente conosco. Então, olha que interessante essa conexão. Isaías vai perguntar: que tipo de casa vocês estão me edificando? Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, onde ele coloca os pés dele, é a terra. A grandeza do nosso Deus é extraordinária. E em Apocalipse a gente vê o Senhor dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Em Isaías 66, 22, a gente vê o Senhor falando sobre o novo céu e a nova terra. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E aí, em Apocalipse 21, nós vemos no versículo 1, logo no início, João vai dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Olha que poderoso, queridos. A conexão que nós temos aqui em Isaías e Apocalipse. Isaías falando: e vi um novo céu, uma nova terra. Apocalipse, João fala: e vi um novo céu e uma nova terra. Nós temos aqui alguns paralelos muito interessantes nesses dois livros. Isaías, primeiro que vocês precisam entender que nós estamos assim, ó, um profeta e depois passa milhares de anos nós temos o outro profeta. Dois profetas em tempos bem diferentes. E eles têm visões extremamente aqui similares. Primeiro que Isaías ele vai profetizar: virão todas as nações e todas as línguas e verão a minha glória. E Apocalipse a gente vê se cumprindo. E eles serão povos de Deus. Então, povos, né? Aqui engloba todas as nações. Aqui engloba o plano original lá em Gênesis, quando o Senhor faz a promessa a Abraão. Né? Em ti serão benditas todas as famílias das nações, todas as famílias da terra. Depois nós temos um outro paralelo aqui da Jerusalém renovada. Em Isaías 66, do 10 ao 14, né? Isaías vai dizer: alegrai-vos com Jerusalém e exultai-vos por causa dela. Apocalipse 21, 2 vai dizer: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Olha que extraordinário. Ontem, enquanto eu estava preparando as coisas para o Shabat, eu estava fazendo a halá, e eu coloquei alguns louvores hebraicos para ouvir, e eu comecei a me lembrar de quando nós fomos para Jerusalém. E me deu um choro, uma saudade, e eu comecei a lembrar de quando os meus olhos viram Jerusalém pela primeira vez. E eu comentei com meu esposo, eu falei assim: como pode, né? Como pode? Não tem nada que se compara você chegar num local, numa geografia, e você olhar e você sentir saudade de um lugar que você nunca tinha pisado antes. Você ter a sensação de que você esperou a vida toda para você chegar ali naquele lugar, para os teus olhos contemplarem aquele lugar. E a gente vê aqui como Apocalipse e Isaías falam de Jerusalém. Né? Alegrai-vos com Jerusalém. Vocês viram que o Cris leu um trecho que fala, né?
vocês irão mamar de Jerusalém. Queridos, é incrível, porque ali esse texto traz, né, a Jerusalém ali como uma mãe que amamenta os filhos, e literalmente é uma ligação tão forte quando você chega lá. A Mazinha tá aqui, ela foi com a gente, né, é uma coisa que não tem explicação, sabe? É um local, é uma geografia escolhida por Deus, e ele volta, quando Yeshua vier reinar, ele vem sobre Jerusalém. Então, tudo vai emanar. João vai dizer, eu vi a cidade santa que descia do céu, é uma Jerusalém renovada. Não é uma Jerusalém como nós vemos hoje, mas ali já emana um fluxo, os céus estão abertos sobre aquele lugar de uma forma diferente, e é inegável. Quando você chega, o teu espírito ele já decodifica tudo. Né? Isaías vai dizer, alegrai-vos com Jerusalém e exultai por causa dela. Então, realmente é um amor que o próprio Espírito de Deus coloca em nós. Depois a gente tem outro paralelo aqui, que é a presença consoladora do Senhor. Em Isaías 66, 13, como alguém que consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém sereis consolados. Apocalipse 21 vai dizer, e Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Olha que lindo esse paralelo. Né? A promessa do consolo do Senhor. Né? O Senhor fala como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Então é um consolo que ele brota, que ele flui de um amor genuíno, de um amor acalentador, de um amor que cura, que sara, que renova, né? O Senhor falando, e Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, é interessante que aqui em Isaías, nós vemos que Isaías revela que Deus não pode ser contido num templo de estruturas humanas, né? Ele começa falando aqui com o céu é o trono do Senhor e a terra como estrado dos seus pés. Então, Deus, ele busca um coração contrito e humilde. Ele busca aquele que tem um coração contrito e humilde para habitar, para fazer habitação nele. E Apocalipse 21, 22 vem a resposta da pergunta que nós vemos em Isaías. Por isso que eu pedi para o Cris ler, começar a leitura com Isaías 66. Porque a gente tem uma pergunta e Apocalipse vai responder. A resposta final é, né, João fala, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Entendeu? Então, Isaías vai perguntar assim, ó, que templo que vocês vão construir? E Apocalipse vai responder, não há templo. Deus mesmo é o templo. Olha que tremendo. É a presença dele, certo? A presença dele. Habitando conosco. É a vinda do Cordeiro, o Cordeiro aqui em pessoa. Então, há em Isaías 66 um juízo que vai preceder toda essa glória. Isaías 66, 15 vai dizer assim, e eis que o Senhor virá em fogo. E Apocalipse também vai dizer no capítulo 20, que foi lido ontem, e o fogo que purifica antes da nova Jerusalém. Então, pelo fogo e pela sua espada entrará o Senhor em juízo. Apocalipse diz, os injustos não entrarão na cidade santa, então há um juízo aqui estabelecido. Né? Nós vemos aqui esse paralelo das nações reunidas e se ajuntando para celebrar o Senhor. Né? E em Isaías vai dizer, ajuntarei todas as nações e todas as línguas.
Apocalipse fala, as nações andarão mediante a sua luz. Nós estamos celebrando Hanukkah. Né? Essa festa, ela é altamente profética e ela vai culminar em Apocalipse, queridos. A vitória final da luz sobre as trevas. E as nações andarão mediante a sua luz. Nós vemos aqui também um sacerdócio universal. Deles tomarei também alguns para sacerdotes e para levitas. Apocalipse 21 vai dizer que todos os povos vão ter direto acesso a Deus. É muito tremendo, muito poderoso. A gente, pegando aqui um trecho de Apocalipse 21, eu queria fazer um destaque aqui de um versículo. Apocalipse 21, 3. Ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus para com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, a gente vê aqui que ele fala, ouvi uma grande voz vinda do trono. Então, é uma voz que ela vem com autoridade, não é qualquer voz, mas é uma proclamação, é um decreto oficial do próprio Deus. Sabe a lembrança que você pode conectar aqui da grande voz do Sinai? Lembra quando nós lemos em Deuteronômio? Lá no Monte Sinai, quando o Senhor fala, né? Ali pela primeira vez com o povo, e ele brada, e quando ele brada, sai sons de chofar e raios, né? E os raios, eles eram raios com multicores, e era aquela coisa que saía fumaça e fogo ao mesmo tempo. É muito poderoso, né? Essa é a voz do Senhor, quando ele fala, a palavra descreve ali nos detalhes quando ele fala. A terra tremeu. Então, aqui, João vai dizer, né, ouviu uma grande voz vinda do trono, é o próprio Senhor declarando isso, queridos. É muito poderoso. E aqui é um cumprimento profético, né? A voz que falou e que, né, usou os profetas, a voz que falou através dos profetas, agora, em Apocalipse, declara a consumação de todas as coisas. E aí vem, né, eis aí o tabernáculo. No hebraico é a palavra, seria a palavra mishkan, que não é apenas habitação, mas é o lugar especificamente onde Deus escolheu para manifestar a sua glória. E aqui vai ter a conexão com a palavra hebraica Shekinah, que é a presença divina que habitou em Israel. Quando nós lemos na palavra e a Shekinah de Deus estava sobre o povo, é a presença de Deus, né, habitando ali. Então, antes nós vemos ali que era um tabernáculo móvel, agora se torna uma habitação permanente. E o versículo continua e fala assim, e Deus habitará, né? Deus habitará. É uma profecia, mas ela carrega uma certeza. Ela carrega uma certeza. A palavra tabernáculo, né? Ela literalmente essa raiz da palavra tabernáculo é Deus literalmente tabernaculando conosco, né? Agora você entende a profundidade da festa dos tabernáculos, como ela é profética. Quando nós celebramos a festa dos tabernáculos, nós estamos profetizando o que Apocalipse está declarando. Olha como as festas elas são extremamente importantes, porque elas são portais espirituais, elas são portais proféticos. Elas chamam à existência aquilo que no reino do Espírito já está, já é. Nós estamos celebrando as festas, nós estamos chamando à existência aquilo que já existe no reino do Espírito e que vai se materializar e vai se cumprir.
em João 1:14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Aleluia, é forte demais, ô glória. Queria fazer uma conexão aqui desses 2 livros que nós lemos hoje, antes de mostrar para vocês algo interessante no hebraico. Mas nós vemos assim, aqui em Apocalipse 21, revela, né, o sonho eterno de Deus. Desde que ele caminhou com Adão e Eva, passando, né, pela Shekinah de Deus ali no tabernáculo, no templo, depois Yeshua habitando conosco, como um Deus Emanuel, né, Deus conosco, Deus dentro do barro. Toda a história da redenção, queridos, ela aponta para esse momento glorioso. Aqui culmina todo o plano em que a Bíblia ela vai desvendando, ela vai revelando para nós o plano perfeito do Senhor. Aponta para esse momento que é um momento glorioso, onde não haverá mais separação entre o Criador e a sua criação. Entende isso? Hoje nós, quantas vezes, queridos, quantas vezes eu já caí em prantos, orando e falando, Senhor, eu tenho saudade de Ti. É uma saudade que corta, que dói, é uma saudade. Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo agora. Quantas vezes você já nas suas orações já não orou assim, já não sentiu, né? Essa saudade que comprime o nosso peito. Chegará esse dia em que essa separação não haverá mais, queridos. Nós desfrutaremos da sua presença, face a face. Nós desfrutaremos do seu amor. Quantas vezes você já foi visitado pelo Senhor e você sentiu aquele amor que preenche o teu ser, que dá sentido para a tua vida? É um amor que você sente, você não quer sair mais dali, porque é literalmente, como eu ouvi num documentário uma vez, a experiência de um arrebatamento que um homem teve. Ele falou, é um oceano de amor. Eu não tenho palavras para descrever, ele falava, é um oceano de amor. Quantas vezes você já sentiu uma pontinha disso? Vai chegar o dia em que nós vamos experimentar isso na sua plenitude. E é isso que a palavra revela, é isso que Apocalipse revela para nós. Então, esse versículo, esse texto final, aqui, não está só prometendo que nós vamos escapar de um juízo final, que nós vamos escapar de um mundo mal, que nós vamos escapar das garras do diabo, que nós vamos escapar de toda a injustiça, violência que nós... Não é só sobre isso. Não é só sobre isso, queridos. Aqui está revelando a coisa mais preciosa da nossa história, da nossa existência, de uma eternidade. Aqui está revelando que Deus, o próprio Deus, ele descerá para habitar conosco para sempre. Entende isso? E é tão claro o texto bíblico. As pessoas se perdem tanto com essa questão do arrebatamento, que fala que a igreja vai ser arrebatada. Quando você vai ler a Bíblia, Apocalipse está dizendo, ei, a Jerusalém vai descer, Nova Jerusalém vai descer, novo céu, nova terra, Deus vai habitar aqui conosco. Então você vê que já quebra essa linha teológica de escapismo, né? Que você vai escapar daqui, você vai ser arrebatado. Não. Nós estamos lendo aqui na palavra, o texto é claro, é só ler o texto. Aqui vemos o Senhor descendo para habitar conosco para sempre. Ele vai transformar toda essa realidade no seu lar. É o que diz a palavra. Então, aqui é a resposta definitiva para o grito do coração humano, pela intimidade com Deus.
Entende? O que o teu coração clama e grita por esse relacionamento, por essa intimidade, aqui nós temos a resposta em Apocalipse. Nós temos a palavra decretada, declarada. É uma profecia viva que vai se cumprir, independente do teu nível de fé. Essa palavra vai se cumprir, onde judeus e gentios unidos como um só povo vão experimentar a presença imediata de Deus, sem véus, sem templos, sem intermediários, sem separação qualquer, queridos. Você vai provar, experimentar da presença imediata do Altíssimo. Aleluia. Entende? Deus conosco para sempre, para uma eternidade, para algo novo, novos céus, nova terra. É extraordinário, é poderoso demais. Então, Isaías 66, ele vem trazendo essa pergunta. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Um Deus que é infinito. Questionando onde ele poderia habitar na nossa realidade finita. E Apocalipse 21:3 traz essa resposta. Que não construiremos uma casa para Deus, mas ele fará de toda a nova criação, queridos, o seu lugar eterno, tudo vai ser renovado, céus e terra. Céus e terra. É interessante que muitas pessoas, quando têm arrebatamentos, e quando eu falo arrebatamentos, são pessoas que, em espírito, algumas até no corpo, como diz Paulo, isso é bíblico. Paulo fala, eu não sei se eu fui em espírito ou se eu fui com o corpo e tudo, mas ele fala que ele viu, ele entrou no reino do espírito e ele viu. Então, quando eu falo arrebatamento, é justamente isso. Você entrar no reino do espírito, você entrar, né, no que chamamos de céu e você visualizar. E muitas pessoas que já tiveram experiências de arrebatamento, nós temos aqui o nosso querido apóstolo Bira, que já testemunhou de um arrebatamento extraordinário, todos falam da beleza do lugar, da realeza, de como tudo é muito lindo, e falam da natureza como é lá. Então, o que nós temos na Terra, o que nós vemos na Terra hoje, ela é uma alegoria dos céus. Entende? É uma alegoria do céu, só que lá tudo é muito mais bonito, tudo é muito mais glorioso, tudo é muito mais excelente. Então, o que nós temos de visão sobre a Terra, sobre o mundo hoje, é o que Apocalipse dizem, que Deus fará tudo novo, tudo será restaurado. Deus é um Deus de excelente, queridos. Ele é um Deus de excelência. Então, ele vai fazer toda uma nova criação. Nós vemos aqui Isaías falando de um fogo purificador. Desse fogo purificador vai emergir a Nova Jerusalém. Entende? Então não haverá aqui, ó, não vai ter mais aqui templos de pedra, mas o tabernáculo de Deus com os homens para sempre. Deus escolhendo habitar diretamente. Consegue pensar nisso de uma forma mais profunda, mais gloriosa, e vislumbrar, enxergar isso, Deus escolhendo habitar diretamente conosco, numa realidade completamente renovada. Hoje nós estamos celebrando o Hanukkah. E Hanukkah celebra o milagre da Shekinah de Deus retornando para o templo purificado. Hein, Má? Para aqueles que já conhecem aqui um pouco a história de Hanukkah, é justamente essa celebração, é a festa da dedicação, a rededicação ao templo. O templo tinha sido profanado pelos gregos, e aqui Hanukkah celebra o milagre da Shekinah de Deus retornando para um templo purificado.
E uma pequena porção de óleo, que era para durar um dia, para acender as luzes da menorá, ele dura por 8 dias. Simbolizando que Deus habita onde há dedicação e pureza. Nós estamos também em Rosh Kodesh, do mês de Tevet, que frequentemente coincide com Hanukkah. E aqui, esse mês, ele marca um mês de início de renovação. É um mês de renovação, é um mês de esperança no Mashiach, no nosso Messias. Vemos aqui em Isaías 66 e Apocalipse, revelando, né, o cumprimento supremo desse milagre. Então, Hanukkah celebra Deus retornando a um tempo purificado. E a profecia que nós estamos lendo aqui hoje, meditando nela, já vendo ela, já chamando ela à existência, essa profecia aponta para quando toda nova criação vai se tornar o seu templo eterno. Aleluia! Aleluia! A luz das velas da Hanukkah, da Hanukkah, que é esse candelabro de 9 braços, ela traz aqui, né, um afastamento das trevas, o simbolismo da luz prevalecendo sobre as trevas do inverno, da frieza. Isso é apenas um vislumbre, uma sombra, né, da luz da Nova Jerusalém, onde a palavra fala, não haverá mais noite. Não haverá nem sol, porque ele mesmo resplandece. Literalmente, ele é a luz do mundo. Olha como é profético o dia que nós estamos hoje, queridos. Olha como é profético aquilo que o Senhor está aqui derramando sobre nós. É muito glorioso. Aleluia. Para a gente finalizar, quando o Cris estava lendo, ele leu um trecho da palavra em Apocalipse, tanto no Apocalipse 21 quanto no 22, está escrito assim, e disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Esse trecho, eu sou o alfa e o ômega, a gente vê ele em Apocalipse, fechando, né? Fechando a Bíblia. Os últimos capítulos, eu sou o alfa e o ômega. E nós encontramos essa mesma palavra em Gênesis. Só que aqui ela está codificada. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu peguei aqui de uma forma bem simples de vocês entenderem. Vou mostrar aqui para vocês na tela, vou compartilhar. Olha que interessante. Estão conseguindo ver aí? Sim? Gênesis 1, tá vendo a bolinha verde aqui? A bolinha verde está aparecendo aqui para vocês, né? Ó, Gênesis 1, 1 em hebraico. É assim que está escrito na Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Tá? Aqui tem em hebraico e aqui tem transliterado, ó. Peguei aqui para ficar bem simples para vocês. Isso quer dizer o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, queridos, nós temos a tradução, né, da análise da frase aqui, ó, palavra por palavra em hebraico. Só que tem uma palavrinha aqui, que é essa palavra aqui, ó, et.
essa expressão em hebraico? Aqui diz assim, uma partícula gramatical que indica o objeto direto, que não tem tradução direta, só está apontando para os céus. Então, essa expressão aqui em hebraico, ela não tem tradução. Só que quando você vai analisar, olha aqui o que nós temos aqui. Nós temos a primeira letra do hebraico, que é o Aleph, e nós temos a última letra do hebraico, que é o Tav. Então, nós temos aqui o princípio e o fim. Nós temos o alfa e o ômega. Quando Yeshua está falando lá, né? Eu sou o alfa e o ômega, ali está em grego. Mas aqui, se nós vamos fazer na tradução do hebraico, ele está dizendo, eu sou o Aleph e o Tav. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, nós já vemos a presença da primícia da criação. Nós já vemos Yeshua no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim. Ele é a primícia. Bereshit bara Elohim et. E é interessante que Elohim, em hebraico, quer dizer Deus no plural. Você sabia disso? Elohim, quando você vê essa expressão im, ela traz aqui o plural. Então, a gente vê essa palavra et ao lado de Elohim, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Nós temos aqui et, a expressão. O alfa e o ômega, né? O Aleph e o Tav. Yeshua, a primícia da criação. E aí, lá em Apocalipse, nós vemos o fechamento. Ele falando, eu sou o princípio. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Queridos, vocês são vencedores. Eu declaro aqui, hoje, sobre a vida de vocês, que vocês são mais que vencedores. Naquele que os fortalece, naquele em que os capacita. E nós herdaremos a coroa da vida. Quero passar a palavra aqui para o apóstolo, nós vamos cear juntos nesse momento, pedir para você pegar seus elementos. E antes da gente ceiar, eu quero te dar uma oportunidade de você selar esse momento como uma oferta, como uma semente. Nós aprendemos na palavra que existem princípios que eles governam e regem todo o universo. E quando a gente fala sobre princípios, não é só princípios financeiros. Existem fundamentos basilares que regem o universo. Princípios como a honra, princípios como a fidelidade, como a obediência. Nós temos os princípios em que Deus estabeleceu relacionados às finanças, à saúde, à bênção repousar e não vazar, aos teus celeiros estarem cheios e ali, né, repousando sobre a tua casa. Isso tudo está na palavra. E a palavra nos ensina a lançarmos uma semente. A palavra nos ensina a ofertarmos. Então, esse é um final de um ciclo e também um começo de um novo ciclo que nós estamos vivendo, e é um dia muito profético para você ofertar. Nós estamos num portal especial. Então, a tua oferta, ela é sim potencializada nesses marcos proféticos. Então, é você semear com entendimento desse período profético que você está vivendo hoje. Então, eu vou colocar, eu queria pedir, Caio, se tu puder colocar o Pix da igreja da Elohim.
ou no chat, ou se tiver aí, quiser compartilhar na tela também. Eu vou colocar mais um louvor para que você possa ir tomar um tempinho de uns 3 minutos para você fazer a sua oferta. Mas faça essa oferta ministrando o coração do Senhor, né? Agradeça pela sua palavra que foi revelada, por tantas chaves que o Senhor trouxe para você durante o maná, as reflexões que você fez em casa, a revelação que o Senhor te trouxe. Agradeça ao Senhor por esse período profético da festa de Hanukkah, onde nós nos rededicamos ao Senhor, onde nós vemos a luz prevalecendo sobre as trevas. Agradeça ao Senhor por esse tempo em que Ele já declarou que viveremos com Ele, da sua presença abundante, né, sem separação. Agradeça ao Senhor por esse novo mês que nós estamos iniciando, que é um mês que traz esperança. É um tempo profético, queridos. Então declare, pegue essa semente e dê nome a ela. Se você precisa de algo, que você está necessitando de algo, coloque essa semente como um nome. Coloque um nome nessa semente. Ou se é uma semente de gratidão, coloque um nome nessa semente. Amém? Caio, você consegue projetar para nós? Ou colocar no chat? Eu tenho um aqui, rapaz, se for para ajudar, que a gente usou na época do ar-condicionado. Ah, você coloca para nós, então, Iago? Obrigado. Obrigada. Deixa eu abrir aqui.
Amém. Obrigada, Iago. Pode tirar compartilhamento. Obrigada. Glória a Deus. Vamos orar, né? Consagrando a oferta ao Senhor. Abba, nós consagramos a Ti a cada oferta, cada semente que os Teus filhos fizeram nesse dia, nesse portal tão poderoso, nesse Shabat, que converge, Senhor, tantos momentos especiais, Senhor. Nós queremos valorizar, Senhor. Nós queremos, ó Deus, conhecer mais daquilo que o Senhor tem instituído no Teu reino, na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, honrar o Teu nome, Senhor. Com esta semente que cada um dos Teus filhos aqui ofertou, que o Senhor venha receber como aroma agradável diante de Ti. Que o Senhor venha recolher a cada oferta, os teus anjos possam apresentar diante de ti, Pai. E que o Senhor possa enviar a resposta, Senhor, do cumprimento deste princípio a cada um dos teus filhos. E que eles venham experimentar, Senhor, um novo nível na tua presença. Que o Senhor venha abrir o entendimento, a visão, ativar os sentidos espirituais. E que eles possam viver e desfrutar de grandes coisas na tua presença. Eu declaro sobre os teus filhos um novo tempo, um novo ciclo, Senhor, onde eles experimentarão, Senhor, da tua Shekinah. Senhor, que eles experimentarão de um nível de intimidade contigo ainda não vivido, ainda não experimentado. Senhor, onde as dificuldades do dia a dia, Senhor, já não irão mais os prender, mas que eles voarão como águias, e que eles, Senhor, irão desfrutar, Senhor, da tua graça, abrindo as portas, do teu mover em todas as coisas, trazendo alinhamento em todas as áreas, alinhamento, Senhor, na vida espiritual, primeiramente, alinhamento na saúde, alinhamento nas finanças, alinhamento nas emoções, alinhamento familiar, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que venha sobre os teus filhos esta graça e que eles comecem a ver o teu poder movendo e transformando tudo e todos, Senhor. Nós te pedimos assim a tua bênção e te louvamos e consagramos essas ofertas a ti, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos, bom dia, glória a Deus. Hoje é um dia especial, porque todo ciclo que se encerra é porque estamos iniciando um ciclo novo. E aqueles que foram tocados, aqueles que foram edificados, aqueles que receberam a revelação do Pai através do maná, eles encerram o ciclo hoje. E eu quero dizer para vocês, e quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente se torna propriedade dela. Nós somos povo escolhido, nação santa, geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais essas verdades, elas estão fixas em nós. E mais a glória de Deus, ela brilha através de nós. Então, esse ciclo que fecha hoje e inicia outro, que o Senhor possa usar vocês como boca de Deus na terra. Tudo aquilo que vocês viram, que vocês ouviram, sejam as palavras, sejam os louvores, sejam as reflexões, seja aquilo que Deus falou com vocês no maná, que vocês possam transbordar na vida de outros, que de fato vocês possam colocar isso para fora e que vocês sejam luzeiros, que as pessoas olhem para vocês como luz, como alguém que tem a resposta do Pai,
porque tudo já está em vocês. Em João 6, Jesus ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó: porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não como o de vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão, que é o maná vivo, viverá para sempre. Então, quando nós recebemos a palavra do Senhor, Yeshua revelado em nós, de fato esse é o pão. Quando cearmos agora, que você assimile isso, compreenda isso. A perspectiva da ceia, ela tem várias faces. E uma da que eu quero apresentar hoje aqui é que você está comendo literalmente daquilo que Yeshua preparou para você. Que o teu espírito seja alimentado com isso. Que a vida eterna entre em você através do pão que desceu do céu, da palavra revelada. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez homem. A palavra se fez homem. Então, quando você se alimenta desse pão que desceu do céu, você se alimenta da palavra revelada, da palavra viva, da palavra que te leva pela vida eterna. Pai, eu quero apresentar os elementos para a gente fazer a ceia. Pai, queremos te apresentar, Senhor, os elementos. Senhor, o pão e o suco da uva. Que o Senhor venha agora transformá-los em elementos de glória e de alimento para o nosso espírito, Senhor. Que possamos receber aqui o selo daquilo que o Senhor tem nos falado, Pai, através do maná, através da revelação da Tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, nos ensinado, o Senhor venha selar no nosso espírito, e que possamos de fato viver, Senhor, um tempo novo, que possamos, Senhor, ser luzeiros para as nações, Pai. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos agora. E quando eles cearem, Pai, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, fortalecidos, Senhor. Se há alguém enfermo, seja curado. Se há alguém, Senhor, cansado, prostrado, afadigado, que seja colocado de pé. Que o teu Espírito, Senhor, de fato, venha levantar os teus filhos como sacerdotes reais. Pai, como alguém que tem o teu Espírito, Senhor, como essência na vida, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Participemos todos do pão. Participemos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus está me dizendo que tem duas pessoas aqui que tiveram planos frustrados. Mas eu não estou falando genericamente, são coisas ministeriais grandes que elas sonharam.
Talvez você tenha um dia almejado ser um ministro de Deus. E isso tenha morrido no teu coração. Deus mandou dizer para você aquilo que Jó disse no capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o Senhor te chamou, se o Senhor colocou isso no teu coração, o Senhor também vai te comissionar e vai te capacitar. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, os teus sonhos sejam ressuscitados. Que assim como a árvore que é cortada e ao cheiro das águas brotam os renovos, assim sejam os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer aqui os nossos ministrantes do Maná, honrar aqui a vida do apóstolo Cláudio, né, que trouxe revelações tão maravilhosas, né? Cada um dos ministrantes, eles têm uma essência muito especial, e eu fui muito ministrada com cada palavra deles liberada. O apóstolo Cláudio, a nossa mestre Karine, né? O nosso querido apóstolo Arife, e também até a Tatá, né? Nossa evangelista, ministrou aqui no Maná também. Quero honrar a vida de vocês, dizer que vocês foram instrumentos, flechas limpas na mão do Senhor, e vocês foram fonte, foram canal de Deus nas nossas vidas, com cada palavra que vocês trouxeram. Que o Senhor os abençoe e que essa unção seja multiplicada na vida de vocês. Que vocês sejam ainda mais ativados na destreza da palavra. E quando vocês ministrarem, que vocês sintam essa unção fluindo cada vez mais num fluxo contínuo, onde vocês manejam a palavra como uma espada eficaz. Que vocês proclamem o reino do Eterno por meio da sua palavra viva, com grande autoridade. Quero dizer que eu amo vocês e obrigado por ombrear comigo essa missão, lado a lado. Foi uma honra desfrutar desse ano aqui junto com vocês. Obrigado, Raio, que está sempre nos auxiliando aí no Maná, as meninas que fizeram a edição, né? Gente, olha, foi assim, meu Deus, né? A gente fazia ao vivo e finalizar ali é uma coisa, mas você um ano ali fazendo gravação, aí depois edita, aí sobe e faz a capa do Maná todo dia, gente. E tinha dias que a gravação não subia. Vocês não fazem ideia dos bastidores, mas valeu muito a pena. Quero agradecer aqui a nossa Laís, a Tamires, né, que esteve também esse tempo aí nos ajudando, também a Luana, que também trabalhou bastante na edição do Maná, a Gabriela também, né, Gabi, fez aí várias edições, subiu. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém, gente, mas agradecer a todos aí, porque a gente não faz nada sozinho, nós somos um corpo vivo, né? E é tão lindo quando a gente junta, né? A gente junta as ferramentas que o Senhor nos deu e a gente faz algo glorioso para o reino. Então, louvar o Senhor pela vida de vocês. E daqui a pouco vamos estar juntos, celebrando a nossa festa de Hanukkah, tá bom? Você que não está aqui, não deixe de se conectar. Prepare a sua casa, prepare o ambiente, coloque louvores antes do culto, já vai entrando num clima de adoração e não perde nem um minutinho, tá? Faz uma ceia para você celebrar junto, para você estar ali conosco nesse momento ali especial de celebração. É festa mesmo, gente. Ó, Deus gosta de celebrar, Deus é um Deus alegre. Ele instituiu as festas, ele quer que você se alegre com ele hoje. Então, cante, dance. Na igreja, gente, vai ter louvores muito animados hoje. Pode dançar. Não é pecado dançar, não. Tá bom? Pode dançar, pode se alegrar na presença do Senhor. Davi se alegrou, dançou na presença do Senhor. Amém? Hoje é dia de festa. Deus abençoe vocês e nos vemos logo mais na nossa festa de Hanukkah. Foi um prazer, uma honra viver essa jornada aqui do Maná com vocês. Beijo grande. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.